Olá a todos, o meu nome é Alexandre, sou estudante do terceiro ano de Fisioterapia e hoje vamos fazer um resumo sobre o telencéfalo. Vamos perceber de uma forma muito generalizada quais é que são as principais áreas do telencéfalo, quais as suas funções e isto vai ser muito importante para vocês conseguirem de facto perceber de uma forma mais global como é que o sistema nervoso é organizado. No futuro vamos ter vídeos mais pormenorizados de cada área do telencéfalo. Espero que gostem. Se gostarem, deixem um like. Ajuda muito o YouTube depois a divulgar mais o canal para que mais pessoas possam ter acesso a este conhecimento. E também deixem um comentário para perceber o que é que vocês gostaram mais, o que é que gostaram menos e o que é que eu posso melhorar, por exemplo. Não vos vou fazer perder mais tempo e bora para a vinheta. O cérebro é a maior parte do encéfalo. Este divide-se em duas partes. O diencéfalo, que forma a parte mais central do cérebro, e o telencéfalo, que forma os hemisférios cerebrais. Os hemisférios cerebrais são cobertos pelo córtex cerebral, onde se localizam cerca de 10 mil milhões de neurónios. Estes neurónios recebem uma vasta quantidade de informação proveniente de todas as áreas do sistema nervoso, sendo fundamentais para alterações no comportamento humano face aos desafios que o meio externo impõe. Os hemisférios cerebrais são também formados por longas projeções de axónios que vão conduzir a informação ao longo do sistema nervoso, bem como também são parte dos hemisférios cerebrais os núcleos da base que facilitam o movimento ou inibem movimentos indesejados, bem como os ventrículos laterais por onde circula o líquido cefalorraquidiano. Após este início cinemático, espero que vos tenha motivado para estudar o telencéfalo e também que vos tenha feito compreender quais as principais funções do telencéfalo. Vamos então começar a abordar quais as áreas que constituem o telencéfalo. Para realmente compreendermos de uma forma mais didática o que é o telencéfalo, temos aqui este modelo de anatomia. E, por definição, o telencéfalo corresponde aos hemisférios cerebrais. E nós sabemos que existe o hemisfério cerebral direito, conseguimos aqui, eu estou a pôr as suas estruturas a azul, e temos o hemisfério cerebral esquerdo, que é o do lado esquerdo, não é? E entre os dois hemisférios nós vamos ter aqui um espaço ou uma fenda, onde está o meu rato, que se designa de fissura longitudinal ou fissura interhemisférica. Este último nome é mais fácil de decorar porque é entre os dois hemisférios, daí interhemisférica. E nós percebemos que os hemisférios têm aqui este aspecto pragueado, ou seja, parece que está enrolado. Temos aqui as zonas mais superficiais, que são as circunvalações, também chamadas de giros, e temos as zonas mais profundas ou deprimidas do cérebro, que se designam de sulcos ou fissuras. É interessante perceber porque é que o nosso cérebro é assim, todo pragueado. Parece que ele se enrolou, e isto foi para que ele pudesse caber no nosso crânio e aumentar a área de superfície de neurónios. Ou seja, se o nosso cérebro não fosse todo enrolado, para ter o mesmo número de neurónios, o nosso crânio teria de ser gigantesco. Olhando então agora para a imagem, basicamente é aquilo que nós estávamos a ver no modelo anatómico. Portanto, um hemisfério direito, um hemisfério esquerdo, vamos ter aqui a fenda interhemisférica ou fissura longitudinal cerebral e vamos ter então um córtex pragueado com giros e sulcos. Vamos então perceber quais é que são as quatro partes que constituem os hemisférios cerebrais. Portanto, o telencéfalo é formado pelos hemisférios cerebrais e os hemisférios cerebrais, por sua vez, subdividem-se em quatro partes. Vamos ter a primeira de todas, o córtex cerebral, que é esta parte então mais superficial que nós já estivemos a observar, onde se encontram os corpos celulares dos neurónios. Vamos depois ter também a matéria branca. A matéria branca é constituída por axónios. Isto é um corte coronal que conseguimos observar aqui, feito nesta direção que conseguimos agora ver, e basicamente nós percebemos que os neurónios vão projetar axónios para depois comunicar com outras áreas do sistema nervoso. Portanto, matéria branca são axónios dos neurónios. Depois vamos ter também os núcleos da base, que constituem o telencéfalo, que são basicamente massas de matéria cinzenta, ou seja, corpos de neurónios que se localizam na base do nosso cérebro, portanto, não ao nível cortical, mas sim mais profundamente. E depois vamos ter também os ventrículos laterais. Vamos agora falar de uma forma muito resumida de cada um deles.
Deixo-vos só aqui também algumas imagens de dissecações anatómicas, porque às vezes ver o cérebro em modelos anatómicos ou em imagens de livros é um bocadinho diferente do nosso cérebro na realidade. Isto aqui são cérebros de humanos, aqui num corte sagital, onde conseguimos ver aqui claramente o córtex cerebral, com as suas circunvalações e com as suas fissuras, e aqui num corte coronal conseguimos perceber, de facto, o córtex, a matéria branca, como vocês sabem, eu já disse, são os axónios que saem dos neurónios, os núcleos da base, conseguimos ver aqui então esta matéria de massa cinzenta, que são os núcleos da base, e aqui também os ventrículos laterais, que são todas as 4 estruturas que fazem parte dos hemisférios cerebrais e assim do telencéfalo. Portanto, para recapitular, córtex, matéria branca, núcleos da base e os ventrículos laterais. Os hemisférios cerebrais, eles vão ser divididos em lobos cerebrais, dos quais vamos ter 5 lobos. Vamos ter o lobo frontal, cujas suas principais funções é o movimento voluntário, a nossa personalidade, motivação, racionalidade, memória, planeamento de ações, bem como a parte motora da linguagem. Vamos ter também o lobo parietal, cujas suas principais funções vai ser a localização espacial, o processamento da informação sensorial proveniente de receptores sensoriais, bem como a integração de informação visual e auditiva. Este lobo é designado o lobo sensorial. Vamos ter também o lobo temporal, responsável pela audição. Se nós percebermos o osso temporal, que vai englobar o ouvido, é obviamente responsável pela audição, daí ser fácil perceber que o lobo temporal vai ter funções auditivas. Também vai ser responsável pela memória, compreensão da linguagem e pela matemática. E vamos ter ainda o lobo occipital, cuja sua principal função é a visão. E vamos ter um lobo que fica por dentro do lobo temporal, que é o lobo da ínsula, que é responsável pelo paladar e pela coordenação de movimentos articulatórios da fala. O lobo da ínsula não está aqui representado, mas agora numa imagem de um cérebro verdadeiro, percebemos que o lobo da ínsula é um bocado de córtex dentro do nosso cérebro, o que é fantástico. Ínsula significa ilha, é quase como se fosse uma ilha de córtex que fica por dentro do nosso cérebro, e a palavra vem do latim. Olhando aqui para o modelo anatómico, percebemos que os nomes dos lobos, pelo menos dos 4 lobos, sem ser o da ínsula, eles vão ter os nomes dos ossos que os cobrem. Portanto, o osso frontal vai cobrir aqui o lobo frontal, onde eu estou aqui a rodear com o rato. O osso parietal vai cobrir o lobo parietal. O osso occipital vai cobrir o lobo occipital, responsável pela visão, como já vimos. E o osso temporal vai também cobrir, então, o lobo temporal do nosso cérebro. Portanto, os nomes dos lobos advêm dos nomes dos ossos que os cobrem. Os hemisférios cerebrais também são formados por matéria branca, que corresponde aos axónios dos neurónios, e existem 3 diferentes grupos de matéria branca. Vamos ter as fibras comissurais, cujo a sua função é conectar o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo. O principal conjunto de fibras comissurais é o corpo caloso, que está aqui representado pelo meu ponteiro de laser, que vai fazer a comunicação entre o hemisfério direito e entre o hemisfério esquerdo, apesar de existirem outras fibras comissurais, que vamos falar em vídeos mais pormenorizadamente. Temos também as fibras de associação, que, como o nome indica, elas vão associar, ou seja, comunicar regiões diferentes do mesmo hemisfério cerebral, por exemplo, o lobo frontal com o lobo parietal ou o lobo temporal do hemisfério, neste caso esquerdo. Portanto, a comunicação faz-se dentro do mesmo hemisfério. E depois vamos ter as fibras de projeção, onde vão comunicar basicamente o córtex com, por exemplo, o tronco cerebral, ou seja, o cérebro comunica com outras áreas do encéfalo. E o principal conjunto de fibras que nós temos é a cápsula interna, que se localiza aqui entre os núcleos da base, que são estas massas de matéria cinzenta, que vamos falar já mais à frente. Os hemisférios cerebrais são ainda compostos pelos núcleos da base. Os núcleos da base são conjuntos de matéria cinzenta que se localizam dentro dos hemisférios cerebrais, que vão ser compostos por corpos solares dos neurónios, porque são matéria cinzenta, não é? Aqui nesta imagem conseguimos ver e encontramos aqui de facto o córtex, não é? O encéfalo completo, e percebemos que os núcleos da base se localizam profundamente. Vamos agora observar o modelo anatómico para ser mais fácil de perceber. Olhando então agora para o nosso modelo anatómico,
Vou remover o córtex do hemisfério direito e encontramos aqui os núcleos da base, que são estes núcleos de matéria cinzenta que ficam dentro do nosso hemisfério cerebral, ou seja, dentro do nosso cérebro vamos ter núcleos de matéria cinzenta. Temos aqui, por exemplo, o corpo caloso, que é matéria branca, que são as fibras comissurais que vai comunicar o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, e logo abaixo do corpo caloso, portanto num nível mais profundo, vamos ter estes núcleos todos aqui, como o putamen, o caudado, aqui até temos a amígdala, removendo o putamen até conseguimos observar aqui os globos pálidos. Portanto, são núcleos de matéria cinzenta que eu vou falar num vídeo mais específico só de núcleos da base, para realmente perceberem que o telencéfalo é constituído pelos hemisférios cerebrais e dentro dos hemisférios cerebrais temos então os núcleos da base. Os núcleos da base têm várias funções, mas as que eu vou realçar neste vídeo são essencialmente a facilitação do movimento voluntário, portanto eles ajudam nos nossos movimentos voluntários, também na coordenação e na postura, bem como na inibição de movimentos indesejados. Existem algumas doenças que, quando temos uma lesão dos núcleos da base, as pessoas têm movimentos involuntários que não conseguem parar de forma voluntária, porque os núcleos da base têm função, ou seja, inibir movimentos indesejados. A última parte do telencéfalo que vamos falar são os ventrículos laterais, que formam parte do sistema ventricular do nosso cérebro. Os ventrículos laterais são estes aqui, portanto temos aqui o ventrículo lateral esquerdo, que tem a forma de um C, bem como o ventrículo lateral direito, que se localiza obviamente no hemisfério direito. Eles são então em número 2 e dentro deles vai circular o líquido cefalorraquidiano, e daí eles possuírem células ependimárias que, juntamente com os vasos sanguíneos, vão formar os plexos coroides, que vão então produzir o líquido cefalorraquidiano. Os ventrículos laterais, agora na aplicação da anatomia, conseguimos observar aqui o ventrículo lateral direito, percebemos que ele tem 4 partes principais. Vamos ter aqui esta que eu coloquei a azul claro, que é o corpo do ventrículo lateral, que é a maior parte. Anteriormente vamos ter o corno frontal ou anterior, e é fácil de perceber o nome porque ele é mais anterior ao frontal, porque ele se localiza no domínio do lobo frontal. Vamos ter também o corno occipital, que fica no domínio do lobo occipital, bem como vamos ter também o corno temporal, que fica então no domínio do lobo temporal. Para quem não se lembra, aqui dentro então circula o líquido cefalorraquidiano, que tem como principal função amortecer o sistema nervoso central, ou seja, por exemplo, quando o nosso encéfalo é submetido a impactos, este líquido vai funcionar como amortecedor, prevenindo então lesões mais graves no nosso encéfalo. E assim chega ao fim mais um vídeo, espero que tenham gostado e realmente compreendido o que é o telencéfalo. E para recapitular, o telencéfalo é formado pelos hemisférios cerebrais, que se subdividem em córtex cerebral, matéria branca, núcleos da base e ventrículos laterais. Espero que tenham gostado e até à próxima!